Aqui, essas duas peças, ano de 2012, 2011, 2012, se eu não me engano, 2012, eu acho, estou na dúvida agora. Um determinado site saiu do ar, foi muito divulgado, inclusive, na região, um site que divulgava as belezas do Pantanal, a beleza pantaneira, já na intenção de vender o Estado e abrir as portas de um Estado da Federação por conta desses mega eventos, por conta da Copa. Mas as belezas pantaneiras vendidas e divulgadas eram as belezas de adolescentes. Aqui, ó, Garotas Copa do Pantanal. Eles fizeram um concurso e 17 ou 18 meninas, elas foram, no caso, fotografadas em poses sensuais, divulgadas neste site, que tinha a intenção de vender as belezas do Pantanal mato-grossense e servir como chamariz para os turistas. Este site, ele saiu do ar, ele já saiu do ar, mas vocês podem, no Google Imagem, buscar mais imagens. Aqui, o rosto das adolescentes está protegido, não daria para ver direito, mas está protegido. Só que se vocês buscarem no Google Imagem, você vai ver os rostos das meninas, das adolescentes, que ainda permanece, ainda não se conseguiu tirar o rosto delas do Google, do que foi divulgado. Vamos passar. E aí eu falei que o sujeito, a gente consegue identificar o sujeito, as sujeitas, já que nós mulheres somos as maiorias, exploradas em situação de tráfico, em situação de exploração sexual. E essa troca de sexo, numa grande maioria, na maioria das análises feitas, inclusive pós Copa do Mundo em alguns países, elas têm como fatores que as crianças e os adolescentes buscam satisfazer a necessidade básica de comer, se alimentar, é comida. A intenção é satisfazer essa necessidade básica. As drogas aparecem na segunda etapa, no segundo item de questões a serem satisfeitas, o vício. Moradia, eu coloquei hospedagem, mas isso aqui é moradia. Ter um abrigo, inclusive. E dinheiro, que é mantença. Dá para ver que estes fatores, a droga, ela entra por conta de um grau elevado de vulnerabilidade desses meninos e meninas, mas esses fatores aqui são fatores que entram no rol daquilo que o Estado deveria satisfazer. Teria a obrigação de satisfazer. Não satisfeitos, a troca por sexo. Pode passar, por favor. Tem um estudo recente que o SESI Internacional, alguns pesquisadores do SESI Internacional realizaram e divulgaram no ano de 2002, eu posso inclusive deixar, em que foi um pesquisador, ele analisou quais determinantes sociais esteiam a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí ele fez uma avaliação dos estados brasileiros e verificou que os estados mais pobres são os estados que têm, como se a gente já sabe, mas é bom ter essa base científica. Os estados mais pobres, com baixo grau de desenvolvimento econômico, com menor, inclusive, PIB, eles são os mais vulneráveis no campo da exploração sexual. Tem maiores índices, maior incidência de exploração. E dos que vão sediar a Copa do Mundo, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Um outro ponto que essa pesquisa analisa é o índice de desenvolvimento humano, que agrega 3 fatores, que é o grau de escolaridade, agrega também alguma questão, eu esqueci o outro percentual, alguma questão na ordem, aqui botei a longevidade da população e a renda, agrega esses fatores. E os estados que tinham menor IDH eram os mais vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Por fim, o que a pesquisa analisa é que as unidades da federação que recebem o maior número de turistas estrangeiros
mas para fins de lazer, não o turismo-negócio, mas o turismo-lazer, eles são os estados da federação que têm o maior índice de exploração sexual de crianças e adolescentes. Na pesquisa do SESI Internacional, foi feita uma análise da Bahia, do estado da Bahia e do estado de São Paulo, e nessa avaliação comprovou-se que de cada 371 crianças daqui do estado, uma da Bahia, uma era vítima de exploração sexual. De cada 2.567 crianças do estado de São Paulo, uma estava nessa situação, passava por essa situação. Pode passar, por favor. Bom, eu quero mostrar para vocês, para concluir, até para a gente fazer uma troca, Claudete. Dá uma ESC aqui. Paulette, desculpe, Paulette Furacão, trocando o nome da mulher aqui ao meu lado, eu não posso fazer isso. Ave Maria, desculpe, coordenadora. Tem um outro material aqui. Que esse aqui foi PDF. Isso, pode descer mais. Uma instituição, uma ONG chamada Childhood, que fez recentemente, na verdade desde 2006, que essa ONG tem feito sistemáticos estudos voltados para aferir casos e também condicionantes, determinantes da exploração sexual, sobretudo de crianças e adolescentes. No ano de 2009, esta ONG passou a centrar o seu olhar, sua atenção para as grandes obras, refletindo inclusive neste contexto dos mega-eventos, que acabam, no caso, gerando grandes empreendimentos, movimentação de muitos, mas muitos trabalhadores para determinados centros. A gente, aqui em Salvador, percebe como isso, no caso, mobiliza, movimenta em outras unidades do nosso estado. E a intenção dessa ONG era estabelecer, neste estudo em específico, que era para aferir a construção de uma agenda de convergência para o enfrentamento de exploração sexual de crianças e adolescentes, o que pensa o trabalhador, que inclusive os homens, as pessoas que se utilizam da exploração sexual para satisfazer, de crianças e adolescentes, para satisfazer a sua lascívia. Vamos passar, descer mais, página 12. O estudo está todo aqui, o relatório está aqui, vai ficar com vocês. Mas tem umas questõezinhas que chamam bastante atenção. Vamos descer. Eu deveria ter separado, mas eu não consegui separar. Pode passar mais 12. Na próxima, né? Pode ser mais. É mais a parte do questionário. Foi feita uma entrevista com cerca de 600 homens da construção civil que atuavam nestes grandes empreendimentos. Vamos aqui, parte anexa. E as perguntas, elas são muito interessantes. Os homens por trás das grandes obras no Brasil. Pode descer mais um pouquinho. Desce. Sobe mais um pouquinho aqui. Bom. Aqui dá para ver os estados que foram pesquisados. Os homens entrevistados, eles atuavam em empreendimentos nestes estados da federação: Rondônia, uma parte, a maioria, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e São Paulo. Vai descendo mais. Eu agora vou ficar aqui. Desce bastante. Eu quero... Pode descer. Pode descer. Pode descer mais. Para que... Desce mais. Aqui. Deveria ter separado, né? 50 páginas. Mas vamos nessa. Para aqui, para aqui, para aqui. Desce mais.
Aqui. Quase que não dá para ver, mas aqui é verdinho, aqui é vermelho. Laranjinha. Em verde tem o seguinte destaque. Com quem esse sujeito ele mantém relações sexuais e com quem ele prefere manter relações sexuais, em laranja. Nessa pesquisa, os trabalhadores apontaram que um número significativo, um número expressivo deles em atuação, no exercício de suas funções, quando estão nas obras, quase 80% mantém relação sexual com profissionais de sexo. E mais de 50% prefere manter relações sexuais, preferência manter relações sexuais com profissionais de sexo. Mulheres da comunidade, um número bem menor, de forma espontânea, mantém relações sexuais com as mulheres da comunidade. Apesar de preferirem. O laranjinha é que prefere. Namorada é menor ainda. Aqui, esposa, menor ainda. Eu quase, esposa é aqui. Eu pulei aqui porque eu sou ceguinha. Não estou enxergando. Mulher o quê? Mulheres em festas. Obrigada. É bem menos ainda. Vamos descer mais um pouco? Para aqui. Aqui é um pouquinho da situação do mapa de nosso país, exploração sexual de crianças e adolescentes por região. 40,9% dos casos de exploração sexual está aqui, ó. Um número quase equiparado na nossa região. E aí, com percentuais menores, vem a região centro-oeste, sudeste e sul. Pode descer mais. Para aqui. Perguntado aos homens quais são os motivos que para eles justificam a exploração sexual de crianças e adolescentes, eles responderam: necessidade financeira. Essas crianças, elas procuram, enfim, nos procuram para nossa satisfação sexual, porque elas precisam de dinheiro. 37,2%. Elas são exploradas por terceiros, elas foram levadas a tal fim, não há vontade, fator vontade. 25,3%. A culpa é delas, são adolescentes que gostam de sexo e procurariam independentemente de qualquer questão. 23,5%. Os adultos gostam, incitam, e aí depois vem, é o que há disponível, problemas familiares e falta de educação. Desce mais um pouquinho, por favor. Aqui. Mais para cima. Deixa eu só tentar enxergar. Aqui. O que leva os homens a fazer sexo com crianças e adolescentes? Para fechar, porque o estudo vai ficar aqui com vocês, para vocês avaliarem, inclusive, de forma mais aprofundada. Mas eles responderam que 54,7% dos entrevistados disseram que o que os leva a fazer sexo com crianças e adolescentes é a safadeza, a falta de vergonha na cara. 52,3% a excitação e o prazer. Depois vem o sentir-se poderoso, se sentir poderoso, reafirmar a sua virilidade, reafirmar a sua masculinidade. Principais motivos para não saírem com crianças e adolescentes. Foi também uma pergunta feita na pesquisa. 28,3% não saem porque sabem que é errado e eles são contra. 19,6% não tem tesão, preferem mulher mais velha. 12,7% lembram-se das filhas. Depois aparece, eles não fazem sexo com crianças e adolescentes porque têm medos de terem problemas com a justiça e não teve oportunidade. Não houve oportunidade. Volte ali para o PowerPoint, só para a gente fechar. E aí, gente, tem algumas questões, e são últimas questões mesmo, que eu gostaria de deixar aqui com vocês,
com uma contribuição para o debate, aqui. Qual desce mais um pouquinho? Não, aqui. Vontade política. Aqui. Não, aqui. Desce mais, 10, 13. Eu estou aqui, ela não vai adivinhar, ela está atrás de mim, né? E aí vocês podem perguntar, mas Mona, se a gente for avaliar no campo das leis, da legislação, nós temos uma legislação tão progressista. O nosso país, em 90, acolheu, inclusive, marcos legais internacionais e criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgou esse estatuto, que é um instrumento, inclusive, avançadíssimo perto a outras legislações que temos no planeta. De 2000 é o nosso Plano Nacional para Enfrentamento de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Em 2008, nós recebemos um Congresso Mundial, inclusive, para tratar dessa questão. Em 2009, estabelecemos um projeto bastante fortalecido, junto, inclusive, com organismos nacionais e internacionais, para aplacarmos, prevenirmos a exploração, inclusive no contexto dos mega-eventos. Você está dizendo para mim que não há vontade política? Não estou dizendo isso. Estou dizendo a vontade política, ela está aqui, ó. Essas informações e tantas outras que eu não coloquei, elas expressam a vontade política. Só que a prioridade política é diferente de vontade. A prioridade política significa simplesmente fazer com que todas essas informações, toda essa base legal, tudo isso simplesmente ganhe efetividade. E isso passa por dinheiro, isso passa por censura, isso passa pelo funcionamento das instituições e simplesmente em fazer com que a rede de proteção integral e principalmente a rede de combate à exploração sexual, ela funcione da forma como tem que funcionar. Passe, por favor, mais uma. Passe o último, eu vou deixar isso daqui para acabar. Não, aqui esse deixa. No slide anterior, eu fiz algumas considerações de uma discussão recente que aconteceu em Porto Velho, onde essa questão do tráfico de crianças e adolescentes foi tratada. Do tráfico e da exploração. E aí, nesse slide aqui, eu deixo para vocês como contribuições, sabendo que discuto, dialogo, contribuo com a construção, com que educadores e educadoras que trabalham com adolescentes em situação de medida, de cumprimento de medida socioeducativa, eu deixo algumas contribuições na linha de encaminhamentos, para mim, possíveis. Mais do que possíveis, encaminhamentos imperiosos, necessários. Não tem como a gente lidar, seja no contexto dos mega-eventos, seja numa situação depois dessas atividades, depois de 2016, não dá para a gente resolver, pensar numa medida séria, em medidas eficazes e efetivas, que não passe também por um direcionamento das escolas brasileiras, um trabalho simplesmente de formação, de fortalecimento, de estratégias, inclusive, de garantir presença desses nossos crianças e adolescentes na escola. Isso, para mim, é algo assim fundamental. O que é? Se não está na escola, esses meninos e meninas, eles estão aonde? A gente sabe que a pobreza faz com que eles saiam cada vez mais cedo para ganhar o pão, auxiliar suas famílias. E pensar uma estratégia que dirija e assegure presença nas escolas é algo fundamental. A gente precisa, sim, pensar caminhos para identificar e potencializar as rubricas orçamentárias voltadas à proteção de crianças e adolescentes. Para além de conscientização, a gente precisa de dinheiro para fazer essas instituições funcionar. Vocês trabalham em espaços de cumprimento de medida socioeducativa. Muitos de vocês sabem que há um mau aparelhamento, não há, inclusive, um trabalho focado na formação daquelas crianças e adolescentes, com respeito, inclusive, à sua liberdade, às suas várias liberdades lá dentro. E tudo passa também por dinheiro público. E essa questão, para mim, é uma das mais sérias, porque não existe proteção integral meia boca. Não dá para existir. Formação continuada de agentes públicos é um pouco do que estamos fazendo aqui, mas não apenas com quem diretamente lida com essa questão. Eu acho que a delicadeza dessa questão perpassa, inclusive, por várias áreas, é algo interseccional necessariamente. Fortalecimento prévio das redes de proteção às crianças e adolescentes, como eu já coloquei. E, por fim, uma atuação diferenciada, estratégica por parte dos poderes de justiça, Ministério Público, defensorias, Poder Judiciário, enfim, precisam encarar essa questão
de frente, isso aqui era punição, não unição, encarar essa questão de frente com a celeridade que ela requer, apinar sim os responsáveis, apurar as linhas de tráfico e de exploração, responsabilizar os culpados e garantir às nossas crianças e adolescentes os seus direitos, interesses e necessidades de forma plena, que é aquilo que o ECA simplesmente aponta e que, apesar de ele ter alcançado a maioridade, nós não conseguimos ainda implementar. Muito obrigada pela paciência de vocês, pelo acolhimento.